Bom, pessoal, o assunto é sistema de ignição. Muitos de vocês devem se perguntar, qual o sistema de ignição que eu vou utilizar? Um sistema de ignição capacitivo ou um sistema de ignição indutivo? Qual a melhor opção e qual é o foco de cada um desses equipamentos? Bom, primeiro, ignição de alta energia para motores a metanol é indispensável, porque a mistura é extremamente densa, tem uma dificuldade de ignibilidade, ou seja, tem uma resistência dentro do cilindro lá muito alta, o que faz com que eu tenha uma necessidade de um sistema de ignição com alta energia para que ocorra o processo de combustão na hora que eu realmente pretendo, para ser uma coisa real, certo? Cuidado na substituição dos sistemas, se eu posso ter trabalhado muito bem, não esquecendo, esse sistema de ignição, ele é um sistema que ele é mais seguro. Se tiver pobre, ele vai falhar, ou vai ocorrer a combustão atrasado. Se eu tiver mistura rica, vai falhar, não vai ignir. É tão dielétrica a mistura que ela não vai acontecer. Então, esse sistema acaba protegendo muito mais o meu motor. Quando a gente migra para esse sistema, a ignição vai ocorrer de qualquer forma no momento que eu estabeleci. E se eu tiver, por algum motivo, um erro na minha mistura ou na formação de mistura, eu vou ignir da forma que ela tiver e ela pode vir a gerar um dano para o motor, ok? As ignições mais fracas, como eu comentei, ela me protege. E o sistema de ignição com maior potência, ele não me protege da mesma maneira. Então, uma das coisas que a gente tem que relembrar e entender é atacar a causa do problema. Muitas vezes a gente erroneamente acha que, por exemplo, eu coloco o sistema de ignição, vai lá, ao colocar um sistema de ignição de extrema potência, enriquece a mistura por questão de segurança. Ótimo! Só que o que acontece? Quando a potência despenca, ou seja, a gente vai ver que na avaliação lá a velocidade do carro caiu ou a potência caiu no dinamômetro, é sinal que a mistura estava rica demais. Por quê? Esse sistema de ignição, ele vai ocorrer ignição, mas ele vai perder potência. Então, seria um primeiro passo por questão de segurança, pode-se enriquecer uma mistura, mas eu vou ter que achar a mistura ideal. E para achar a mistura ideal nesse sistema, o melhor método é, primeiro, avaliando a vazão e, segundo, avaliando as velas de ignição. Só que tem um detalhe muito importante. Eu posso ter resolvido o problema e muitas vezes o que acontece? Uma formação de mistura ruim, sobre o calor latente, sobre o problema de muito volume de combustível, mistura extremamente densa, pouca turbulência após a válvula de admissão, isso faz com que eu tenha uma formação de mistura ruim. Então, se eu não atacar a causa, que é melhorar a minha formação de mistura, e muitas vezes o que acontece, ou seria a melhor solução para alguns casos, é aumentar a temperatura do ar admitido e enriquecer a mistura da mesma forma, porque de alguma forma eu vou ter uma mistura mais homogênea. Então, isso é uma das coisas que o pessoal faz muito em motores de extrema performance. Diminui o resfriamento do ar, ou seja, a temperatura do ar admitido ela é mais alta. Se a gente pegar, por exemplo, um motor de extrema performance, como os V8 biturbo, que chega a 700 cavalos por cilindro, eles têm uma temperatura de ar, em alguns casos, a 300, 250 graus Celsius. Então, quando o combustível é atomizado dentro do duto, por mais que o calor latente do metanol seja muito alto, ele acaba vaporizando de qualquer forma e tendo uma excelente distribuição de mistura. Essa foi a solução que eles encontraram, mas não quer dizer que seja a que você tem que encontrar. Talvez para um motor que não é um motor com bloco billet, que tem todas as galerias fechadas, que você usa cimento, onde você tem uma mudança de característica com o motor talvez não tão robusto, seria interessante ter uma temperatura de ar mais baixa, em torno de 60, 70 graus, mas não tão baixa como 30 graus Celsius no final da reta, ok? Ou no final de uma puxada do carro de arrancada. Combustão. O processo de combustão ou a reação química de combustão envolve 3 elementos: ar, combustível e uma fonte de calor. O nosso objetivo é falar do sistema de ignição, que é a fonte de calor, e é nesse que a gente vai começar a trabalhar agora. Os primeiros parâmetros para a gente avaliar um sistema de ignição são os parâmetros de tensão, corrente e energia. A tensão, que é medida em volts, ela vai determinar ao sistema a capacidade que ele tem de romper o dielétrico dentro da câmara de combustão. A gente tem um gap da vela que determina essa distância entre o eletrodo central e o eletrodo massa. Essa distância, quanto maior for a distância, maior é a resistência e maior vai ser a tensão necessária para romper esse dielétrico. Outros fatores que alteram esse dielétrico é a minha mistura ar-combustível, se ela está muito rica ou se ela está muito pobre, a pressão dentro do cilindro, se o motor tem alta taxa de compressão, se ele tem
por algum motivo, um sistema de sobrecarregamento, turbo, blower, procharger, ou a temperatura da mistura dentro do cilindro. Essa condição vai melhorar a ignibilidade. Quanto melhor a ignibilidade, menor é a resistência para ocorrer esse início de processo, que é a combustão, e vai precisar de uma tensão elétrica menor. Quando a gente fala de corrente elétrica, que é o segundo parâmetro de avaliação, está diretamente ligado ao calor. Quanto mais corrente, mais calor eu vou gerar no meu arco elétrico entre os eletrodos. Então, pessoal, quando a gente quer um sistema de ignição de alta potência para motores de alto desempenho, uma das coisas que eu vou precisar é de alta corrente. Quanto maior for a corrente, maior o calor e maior vai ser a facilidade de iniciar o processo do avanço da frente-chama. Então, uma combustão que tem uma fonte de calor com muito calor, inicia o seu processo mais facilmente. E o terceiro e último parâmetro é a energia. A energia ela é medida em milijoules, que ela nada mais nada menos do que o produto da tensão da corrente em um espaço de tempo. Por exemplo, eu vou ter lá um gap lá, ou uma resistência, um dielétrico dentro do meu cilindro, eu vou necessitar de uma tensão para romper esse dielétrico. Quando ele rompeu, quando aconteceu o início dessa ignição, ela gerou calor diretamente ligado à corrente. Quanto tempo eu fiquei exposto com aquele determinado calor dentro da câmara de combustão? Essa é a energia. E esse é o último parâmetro para avaliar o sistema de ignição. O segundo parâmetro que a gente deve avaliar é a diferença dos sistemas de ignição. Para ocorrer o arco elétrico lá, eu preciso de um módulo de ignição que vai aumentar a energia que vai ser enviada para a minha bobina de ignição. Esses módulos são esses sistemas que a gente tem aqui. Aqui a gente tem dois sistemas indutivos, nós temos uma Smart Coil e uma Spark Pro, e nós temos aqui um sistema capacitivo, que esse é um sistema de extremo desempenho, que é FT Spark. Vamos começar pelo sistema indutivo. Bom, um módulo mais comum que nós utilizamos hoje da Fueltech é a Spark Pro. Uma Spark Pro ela tem a capacidade de chavear o primário da bobina com até 12 amperes e ela consegue mandar até 125 milijoules de energia para o meu primário da bobina. Esse é como a gente já falou sobre conceitos de parâmetros, eu estou agora colocando números para a gente poder identificar e enxergar isso. Esse sistema aqui, que é a Smart Coil, que ela é uma bobina de ignição que foi projetada para um módulo de ignição específico. Então esse módulo de ignição é um módulo de ignição até mais potente do que esse aqui, porque ele consegue, ao invés de 12 amperes, ele consegue mandar para o primário da bobina 20 amperes. O que me produz até 175 milijoules, ou seja, ela tem uma capacidade maior não só na corrente, mas também de energia para mandar para o meu sistema de ignição, que vai terminar lá na vela de ignição com uma energia maior do meu arco. Esse sistema de ignição indutivo ele atende aplicações de uso diário, aquele carro de uso contínuo. Ele não vai ter problema nenhum de sobreutilização. Então eu posso utilizar como se fosse um carro original sem problema nenhum. Uma das grandes vantagens desse sistema é que esse sistema não vai me produzir ruídos eletromagnéticos, até porque esse sistema normalmente é recomendado para uma vela de ignição que ela é resistiva. Ela tem que ter um resistor interno e o cabo de vela também tem que ter uma resistência, justamente para eliminar os ruídos do sistema de ignição, que são oriundos do sistema e que, para um carro do uso diário, que tem vários módulos eletrônicos, como airbag ou até mesmo ABS, ele pode gerar algum tipo de interferência ou até mesmo módulo de injeção e de ignição original. Então, o módulo de injeção Fueltech ele pode ser interferido pelo um ruído eletromagnético, então esse sistema ele é muito menos suscetível a esse tipo de ruído. Ele também tem uma menor probabilidade de gerar problemas de funcionamento em rotinas comuns. Por quê? Porque esse sistema de ignição ele acaba tendo uma ignição de longa duração, ele tem uma centelha de longa duração. Para vocês terem uma ideia, o arco elétrico desse sistema pode chegar até 100 graus de deslocamento da aro de manivela em uma determinada rotação do motor. Isso faz com que a gente consiga
ter mesmo que o motor esteja em marcha lenta, esteja uma dificuldade de funcionamento, ele vai ignir de qualquer forma a mistura, mesmo que atrasado. E tanto para misturas pobres como para misturas ricas, isso também acaba sendo uma vantagem, porque eu tenho muito tempo exposto o meu arco elétrico na câmara de combustão. Ele também, muitas vezes o pessoal acredita, mas Christian, esse sistema não vai atender meu carro, eu tenho um carro de altíssima potência. A gente tem vários testes com a Spark Pro, que é menos potente que a Smart Coil, tá? A Spark Pro, a gente já fez testes de motores com até 250 cavalos por cilindro e lambda 062. Se eu tiver uma boa formação de mistura, não tiver um erro de projeto, não tiver nada errado e tudo tiver condizente com um motor de alto desempenho, eu vou conseguir atender essas demandas, motor de até 250 cavalos por cilindro com lambda 062. Acredito que com o sistema, com a Smart Coil, a gente consiga superar esses números. A gente tem um exemplo para passar para vocês. Dois carros bem conhecidos aí, e a categoria arrancada é uma categoria caracterizada por extrema potência. O carro do João Tássio, o próprio carro do Sapinho, utilizavam uma Spark 2, que é um modo de ignição igual a esse, e uma bobina de GM de 3 pinos da Bosch. Esse sistema de ignição atendia ao projeto deles e pela velocidade que o carro passa em 402 metros e o desempenho e o tempo, é um carro que facilmente tem acima de 250 cavalos por cilindro. A gente tem um exemplo do próprio carro do Cacá Daúde, que até há pouco tempo utilizava uma Spark 4 e bobinas individuais por cilindro, que são as bobinas de Maréia, que é um projeto que muita gente utiliza. E a gente não viu o carro falhar, certo? Mas o que acontece quando a gente fala de extremo desempenho, que é o que a gente está migrando agora, e a gente tem que partir para um outro sistema, que é o sistema capacitivo. Vamos fazer uma comparação breve aí. Temos 12 amperes, 125. Temos 125 milijoules, 600 milijoules. Então nós estamos falando aqui que são 5 vezes mais energia e 10 vezes mais a corrente que é aplicada num sistema de alto desempenho. Isso me traz a possibilidade de trabalhar com misturas extremamente ricas. Por exemplo, o Lambda 062 a metanol, ele me dá uma relação ar-combustível de 4 partes de ar para 1 de combustível. Se a gente pegar a comparação com o carro a gasolina, onde tem muito menor dificuldade de ocorrer o arco elétrico, são 12 partes de ar para 1 de combustível, para a Lambda 81, que seria uma mistura extremamente rica para gasolina. Então, quando a gente tem uma mistura 3 vezes, carregada 3 vezes mais de combustível, isso torna muito denso dentro do cilindro quando lá está chegando próximo de ponto morto superior. Quando o arco elétrico vai ocorrer, essa resistência desse ambiente é muito grande, e o arco elétrico, se for um sistema indutivo, ele pode vir a não acontecer. Esse a gente tem a certeza que vai acontecer, ou seja, o arco elétrico ele tem energia para ocorrer e com muita... essa corrente vai me produzir um calor aonde ele vai iniciar o processo do avanço da frente de chama. Uma coisa importante é que, como a gente falou aqui, nós temos aqui até 100 graus de duração do arco elétrico. Aqui eu tenho um sistema de ignição que ele é mais curto, ele se reduz para 15 graus. Ou seja, eu tenho um tempo de exposição desses 600 milijoules durante 15 graus apenas. Então, eu tenho uma energia muito mais concentrada. Realmente eu tenho um menor tempo, mas a concentração da energia está em um determinado espaço de tempo menor, que a gente está medindo em graus de manivela para poder facilitar o entendimento. Só que tem um detalhe muito importante. Esse sistema de ignição, pessoal, quando a gente migra desse sistema indutivo para um sistema capacitivo, existe um risco muito grande quando não é feita uma recalibração da mistura ou quando a mistura estava aqui, porque como tem dificuldade de ignir, a gente usa a mistura um pouco mais pobre. Quando a gente bota um sistema de ignição mais potente, isso pode vir a gerar danos no motor, porque a ignição mesmo, a mistura mesmo pobre, ela vai ocorrer, mesmo rica, ela vai acontecer. E o que acontece com misturas pobres tendendo para lambda 1, principalmente em condições de má formação da mistura, pode vir a derreter partes do motor. A vela de ignição pode queimar junta, pode derreter o cabeçote, pode derreter o pistão. E se a mistura estiver extremamente rica, esse aqui falha. Esse caso aqui, ele não vai falhar, ele vai perder potência. Então é muito importante a gente entender agora
os passos de recalibração do motor ou os passos de conferência para saber se realmente o meu sistema de ignição que eu vou colocar, ele vai ter a quantidade de combustível segura para que eu não tenha um dano gerado ao motor. Vamos entender o próximo passo? Bom, pessoal, você que já entendeu o processo de avaliação do sistema de ignição capacitivo e indutivo em relação à energia, em relação à tensão, em relação à corrente, agora está na hora de entender como é que a gente pode fazer uma avaliação correta de um motor que vai migrar de um sistema para outro, porque existem algumas armadilhas entre a migração de um sistema e outro, e é para isso que a gente está aqui, para tentar organizar esse procedimento de migração de uma maneira mais correta. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente tem, por exemplo, uma avaliação ou um teste ou até mesmo um resultado com um sistema já conhecido, eu posso utilizar as informações desse sistema ou até mesmo do próximo sistema que a gente vai utilizar para poder avaliar algumas questões. Primeiro, o primeiro passo, o primeiro parâmetro que a gente pode vir a avaliar é a quantidade de combustível consumida para a potência gerada. Quando a gente escolhe lá o turbo para o nosso projeto, quando a gente tem mais ou menos um resultado propriamente dito, a gente tem uma possibilidade de potência que esse carro atingiu. E eu vou trazer um exemplo prático para ficar mais fácil da gente entender. O caso do carro do Kaká Daoud, que é o Cobalt XTM 10,5, esse carro, ele, em uma dos recordes dele, ele fez os 402 metros em 6,8 segundos e passou a 337 km por hora. Através das informações do próprio log, a gente conseguiu obter a quantidade de combustível consumida naquele momento final, ou seja, o carro em quinta marcha, a 9.500 RPM, 3,5 bar de pressão de turbo, ele teve um consumo de 1.560 libras-hora, com lambda 0,67. Se a gente multiplicar esse valor de 1.560 por 0,7, eu vou ter um HP estimado para poder cumprir esse trabalho. E o resultado disso dá em torno de 1.100 cavalos, o que é bem plausível para o resultado que ele atingiu. A velocidade está muito ligado à potência gerada. Então, esse carro, ele tem uma potência estimada aí pela vazão dos injetores em torno de 1.100 cavalos, o que está dentro de um padrão ou dentro de uma condição aceitável. O que seria errado, por exemplo, se estivesse mostrando uma potência de 1.600 cavalos, ou se estivesse mostrando uma potência de 800 cavalos para esse mesmo resultado. Se ele estivesse mostrando uma potência de 800 cavalos ou uma vazão de injetores por 800 cavalos, com certeza ele estaria pobre, e muito pobre. Se ele estivesse mostrando uma vazão de injetores para 1.600 cavalos, ele estaria mostrando que o carro está extremamente rico, certo? Por quê? Porque tem uma armadilha nisso. Quando a gente trabalha com extrema performance, às vezes o valor de lambda lido ele pode ter alguma distorção, e a gente vai falar disso daqui a pouco mais, tá bom? Ainda falando sobre a quantidade de combustível, eu tenho que me preocupar com uma outra coisa. Vamos pegar o exemplo esse do carro do Kaká. Ele usou 1.560 libras, o que é plausível, como a gente já falou. Mas existem outras armadilhas. E quais são elas? Por exemplo, quando a gente manda a quantidade certa de combustível, não quer dizer que esse combustível foi todo utilizado para a condição de gerar uma combustão perfeita. Eu posso ter uma detonação, uma pré-ignição, posso ter um derretimento de uma vela de ignição, eu posso quebrar uma louça de vela, eu posso vir a forçar uma junta de cabeçote, eu posso vir a derreter um cabeçote. Por quê? Porque às vezes a quantidade de combustível está certa, mas a formação de mistura está errada. E quais são os principais problemas que vão gerar uma má formação de mistura? Se eu tenho a quantidade de combustível correta, eu também tenho que entender que a formação de mistura dentro do cilindro também é muito importante. E por que ele é muito importante? Porque quando a gente utiliza motores de alto desempenho, normalmente estão ligados a injetores de alta vazão. E esse injetor de alta vazão tem gotas muito grandes. E o tamanho da gota muito grande, como o combustível é mais denso que o ar, ele tende a ir para a base do duto e isso acaba liquefazendo o combustível. Esse parâmetro somado a outro, que é o calor latente de vaporização do metanol, que ele é 3 vezes maior que o da gasolina, ou seja, o que é o calor latente? É a quantidade de energia, ou quantidade de calor, melhor dito, que o combustível rouba do seu meio. Então ele tem a capacidade de resfriar muito
o duto de admissão na entrada. Então, imagine o seguinte, eu tenho um motor lá com uma quantidade muito grande de combustível, como a gente já falou. Eu tenho lá 4 partes de ar para uma de combustível com lambda 0,62 no metanol. Nesse momento, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma quantidade muito grande de combustível e esse combustível está resfriando o duto. E aí eu tenho um terceiro elemento, que é o water cooler ou o ice cooler, que também resfria o ar que está ingressando no meu motor. Esses 3 parâmetros, tamanho de gota muito grande, o calor latente muito alto, somado a uma temperatura do ar admitida muito baixa, vai liquefazer o combustível. E o que acontece? O combustível, ao invés de entrar em forma de vapor dentro do cilindro, ele vai entrar escorrendo de forma líquida. E nesse momento, o que vai acontecer? Uma má distribuição da minha mistura. Eu vou ter pontos dentro do cilindro onde a mistura está extremamente rica, muito rica mesmo. Tem pontos, por exemplo, próximo da vela de ignição que estão pobres. E aqui outros pontos onde a mistura está ideal. Então o que acontece? Essa má distribuição de mistura faz com que eu tenha uma dificuldade na combustão ou possa gerar uma combustão anômala, que a gente chama de detonação ou pré-ignição. Para minimizar esse problema, existem algumas turbulências que a gente são 2 fenômenos que a gente pode medir. Um é o swirl e o outro é o tumbling. O que é o swirl? Se a gente gerar um tombamento ou gerar uma mudança de direção, um ângulo no meu duto, quando a mistura de combustível ingressar dentro do cilindro, ela vai gerar uma turbulência, como a gente vai mostrar para vocês agora. É esse processo de turbulência que acontece dentro do cilindro que vai melhorar essa distribuição de mistura. Existe o tombamento. Quando o motor é multiválvula, ele gera esse movimento da mistura, ele tomba literalmente a mistura e também gera uma turbulência. Essa turbulência, sempre que ela é pós-válvula de admissão, ela é bem-vinda, vai tornar a mistura mais homogênea. E tem um último fenômeno que acontece em alguns motores. Por exemplo, esse aqui é um motor que não vai ter, mas existem motores onde a câmara de combustão, quando o pistão chega em ponto morto superior, a câmara de combustão ela é praticamente reta em relação ao topo do cilindro, ao topo do pistão, melhor dito. E aí acontece um esmagamento da mistura ar combustível, que é o squish, que a gente vai mostrar a imagem para vocês aí agora. O squish, ele gera um jato, ele gera um esmagamento dessa mistura combustível, só que quando ele entra no estado líquido, às vezes, ao invés de gerar benefício, gera prejuízo, porque o esmagamento do combustível ou de uma mistura mal formada pode gerar um jato de combustível para a região da vela de ignição e apagar a vela de ignição. Então, esses são fenômenos que vão facilitar o avanço da frente-chama, minimizando o problema de uma má distribuição de mistura. Analisado a parte de mistura e quantidade de combustível, eu tenho que partir para o segundo passo, e parece um pouco retrógrado, parece um pouco antigo, mas quando se fala de motores de alta potência, e nos casos onde se tem aí potências absurdas, acima de 500 cavalos por cilindro, os motores V8 no Brasil, Estados Unidos, Austrália, motores V8 biturbo, eu preciso ter um parâmetro muito mais ligado à câmara de combustão, que é a vela de ignição. Então eu vou falar brevemente alguns passos que a gente deve seguir, não esquecendo da cartilha de orientação, da apostila de orientação, que é o material que a gente gerou para vocês, que tem mais detalhado. A gente vai passar brevemente alguns pontos sobre vela de ignição e da análise da vela de ignição para acerto dessa mistura e do acerto do avanço de ignição. Bom, primeiro, em relação à mistura, a gente deve escolher uma vela de ignição que ela tenha esse tratamento aqui superficial, que a gente chama de bicromatização. Ele é um tratamento que tenha esse brilho. Eu vou analisar a parte metálica para poder analisar primeiro a mistura. Então a gente vai ter aí, primeiro, 3 parâmetros. Quais são esses 3 parâmetros para serem analisados? Se a vela não perdeu o brilho, o que acontece? A mistura estava muito rica. Se a vela mudou de brilhosa para acetinada, é sinal que ela está indo para o rumo de ter uma mistura um pouco mais próxima da ideal, porque ela não trocou de cor. E aí o terceiro seria a troca de cor definitiva, como vocês estão vendo aqui nessa vela de ignição que está aqui. Nessa aqui ela realmente trocou de cor.
Então, quando ela substitui a cor nessa região metálica, é sinal que ela está com a mistura correta. Uma vez definido essa troca de cor, eu também vou identificar o quanto de calor recebeu o meu cilindro. Para trocar de cor, ela recebeu bastante calor na câmara de combustão. Essa troca de calor, quando ela é identificada até o primeiro, no máximo o segundo fio de rosca, ela é considerada normal. Passou do segundo fio de rosca, é sinal que ela teve um excesso de temperatura, ela aumentou muito a temperatura, é sinal que, de alguma forma, ocorreu um superaquecimento na região da vela de ignição, ou seja, eu tenho um problema que está acontecendo por excesso de temperatura. Uma outra coisa que pode vir a acontecer é quando eu tenho uma mistura pobre, depende o que é pobre em termos de parâmetro. A maior temperatura na câmara de combustão é lambda 1, é ali que vai derreter, é próximo de lambda 1. Quando eu tenho lambdas extremamente pobres, ou seja, acima de lambda 1, o que vai acontecer? Eu vou ter um pó branco que vai se depositar no topo da vela. Vocês vão observar que ele vai ter um pó branco que vai aparecer nessa região. E o que é isso? É aquele combustível que ele desidratou naquela região e virou como se fosse uma cerâmica ali em cima. Esse pó branco é caracterizado por mistura pobre, mas que não gerou uma temperatura tão alta a ponto de derreter o metal. Quando a gente tem essa aresta aqui, ó, derretida, que é essa aresta do eletrodo massa, ou ela ficou arredondada ou derretida, é sinal que ocorreu muito calor. E esse calor é aquele lambda 1, ou próximo de lambda 1, ou é aquela combustão que trabalhou pobre com uma temperatura muito alta. Nesse caso, pessoal, ela vai primeiro arredondar essa aresta, segundo, ela pode vir a derreter o eletrodo. Existem casos onde a combustão ela foi mal distribuída, como eu já expliquei para vocês, e aí o que acontece? Na região da vela de ignição eu tenho uma mistura muito próxima a lambda 1, uma mistura que ela queima muito rápido. E quando ela queima muito rápido, ela cria na região da vela de ignição uma explosão, uma velocidade de avanço da frente de chama extremamente alta. E aí esse processo gera, além de derreter o eletrodo da vela, ele pode vir a quebrar a louça que está na parte externa do eletrodo central. E isso é por causa daquele choque, daquela vibração, daquela combustão anômala, que é provavelmente de uma detonação, tá bom? Uma outra coisa que pode vir a acontecer, tá, pessoal, é que uma detonação, ela pode acontecer sem que a gente perceba, ou sem gerar um dano muito alto, que é aquele início de processo de combustão anômala. Se a gente vai olhar aqui, ela muda toda de cor, ela está toda com uma cor fosca, né? Houve a mudança de cor, mas eu tenho pequenos pontos pretos nessa região aqui, ó, da vela de ignição. Às vezes na ponta da cerâmica também fica com esses pontos pretos. E esses pontos pretos me dizem que ocorreu uma combustão que ela não foi correta. E por último, para verificar o avanço de ignição, como está explicando na cartilha, existem marcas brancas que ficam no eletrodo da vela de ignição, e essas marcas brancas também vão orientar vocês que aconteceu uma combustão que ela não foi normal, ou seja, toda ela trocou de cor, mas naquela região ela tem uma marca branca. Isso está mostrando que ocorreu uma combustão errada, normalmente oriunda de excesso de avanço de ignição. Já avaliamos o primeiro passo, que foi relacionado à vazão de combustível e à formação da mistura. O segundo passo, que é a análise da vela de ignição em relação à sua coloração ou até mesmo algumas informações que ela pode nos trazer. Agora está na hora de falar sobre o sensor de oxigênio e a EGT, que são os sensores. Uma coisa importante é entender essa sequência. Eu preciso avaliar primeiro a mistura através da vazão, depois eu vou avaliar as minhas condições da vela de ignição e por último eu vou começar a olhar para os sensores. Isso é importante, tá, pessoal? Por quê? Porque às vezes o sensor, quando eu tenho problemas que eu não consigo corrigir antes, ele vai gerar uma distorção. Como o próprio nome diz, sensor de oxigênio, ele avalia a quantidade de oxigênio livre que tem dentro do meu escapamento. Então, aqui nós temos a sonda de oxigênio. Ou sensor de oxigênio, melhor dito. O sensor de oxigênio ele vai ficar dentro do tubo de escapamento, ou seja, ele vai avaliar a quantidade de oxigênio livre dentro do tubo de escape.
Então, se ela faz a avaliação da quantidade de oxigênio dentro do tubo de escape, se por algum motivo eu tiver alguma distorção da quantidade de oxigênio que está na amostra que está sendo colhida pelo sensor, eu vou ter uma distorção da minha informação. A posição do sensor dentro do duto e o desenho do coletor de escapamento pode gerar esse tipo de distorção. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, num lugar onde eu não tenho uma boa acomodação ou pela própria posição do duto de escape, vamos imaginar o seguinte, eu tenho sensores individuais por cilindro, ou eu tenho ele depois da turbina, e eu tenho pelo formato do tubo de escape, ele tende a empurrar mais sobre um canto do tubo e menos uma... Se eu estiver naquela região onde ele tem, teoricamente, um turbilhonamento ou uma menor acomodação da quantidade de oxigênio livre, ele pode distorcer esse valor. Eu só estou querendo abrir os olhos de vocês, porque muitas vezes a gente olha cegamente para o sensor de oxigênio. Não é que a gente não deva olhar para o sensor de oxigênio, mas existem casos ou possibilidade de ocorrer uma distorção ou um pequeno erro, e esse pequeno erro ele é o suficiente para gerar um dano no motor. Tá? A posição do sensor em casos de motores onde ele está utilizando o sensor antes da turbina. Nesse caso, a gente vai ter uma pressão positiva. Segundo o fabricante do sensor de oxigênio, a Bosch, a sonda LS-UPA 4.2, ela tem prevista no datasheet dela que se ela estiver avaliando a amostra em condições de pressão positiva, ela pode ocorrer uma distorção. Normalmente essa distorção tende para rico, então tomem cuidado, tá? Uma outra questão muito importante é que um sensor de oxigênio, como uma LSU 4.2 da Bosch, ela foi desenvolvida para trabalhar com valores de lambda até 0,65. O que a gente faz? A gente tem um condicionamento que consegue fazer leituras até 0,35. Mas quem garante a precisão disso também é o próprio sensor. Então, como ele está trabalhando fora da gama de leitura ou fora da região de máxima precisão, eu posso ter uma pequena distorção quando se trata de lambdas muito ricos. Então é muito importante se entender que o sensor de oxigênio ele passa a ser um parâmetro de segunda avaliação e a primeira avaliação as velas de ignição. Nós estamos falando de motores de extrema performance, trabalhando com sistemas de ignição também de extrema performance, de alta energia, tá bom? Uma questão importante, tá, pessoal, é que o sensor de oxigênio, como eu mesmo falei, ele é um sensor que ele vai buscar a quantidade de oxigênio livre. Imagine o seguinte: quando eu tenho uma falha de ignição, se eu tenho, por exemplo, um sistema de ignição indutivo que gerou uma falha muito pequena, praticamente imperceptível, mas gerou uma falha no motor que ele perdeu potência só. O que aconteceu? O combustível entrou dentro do cilindro e o ar entrou dentro do cilindro também. Porém, não ocorreu a reação química à combustão, ele não ocorreu a mudança. E aí o que acontece? Eu tenho uma quantidade de oxigênio livre saindo pelo escape. O que vai me informar o sensor? Que a mistura está pobre. Por quê? Porque ocorreu uma falha. Então, muitas vezes, quando a gente enxerga a mistura pobre e tem uma falha de ignição, e não precisa ser uma falha de ignição propriamente dita que ocorreu a falha, pode ser uma falha por corte two-step, uma falha por controle de tração ativo, uma falha por controle de tração passivo, pode ser uma falha que ela é proposital, mas que vai gerar uma distorção no sensor de oxigênio. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o sensor de oxigênio ele vai fazer uma avaliação média, inclusive de todos os cilindros. Quando a gente não tem lá um sensor individual por cilindro, eu tenho um sensor único, eu posso ter, por exemplo, aquele problema que eu falei lá de um cilindro estar recebendo uma quantidade menor de combustível, a vela de ignição está me mostrando aquele pozinho branco, mas o sensor de oxigênio está mostrando um lambda perfeito. Ok? Bom, agora nós vamos falar do outro sensor, que é o sensor de temperatura de escape, sensor de temperatura dos gases de escape, que é o EGT. A gente estabelece um valor desejável, que seria em torno de 560 a 660 graus, mas quando a gente trabalha com sistemas de ignição extremos e motores com potência extrema, não existe uma regra, tá, pessoal? Não tem um valor perfeito. É desejável que trabalhe dentro desse valor que eu falei para vocês, 560 a 660, mas tem casos de motores que vão trabalhar com 500 graus e tem casos de motores que vão trabalhar com 750 graus, tá? E por que isso? Porque o sensor EGT, o principal objetivo dele é fazer uma avaliação individual por cilindro de comparação
Qual é a temperatura que eu tenho no cilindro 1, no 2, no 3 e no 4? Eu tenho uma variação aí de 30 graus entre cilindros. Ok, é plausível, não é desejável, mas é plausível. É normal acontecer isso. Mas eu tenho uma diferença de 150 graus entre cilindros. Opa, eu tenho um problema. Eu tenho um problema de distribuição de mistura, eu tenho um problema de formação de mistura, eu vou ter um problema de baixa ignibilidade naquele cilindro. Alguma coisa está acontecendo que aquele cilindro está trabalhando ou mais quente ou mais frio, certo? Como é que a gente vai fazer a avaliação? Quando eu tiver uma falha naquele cilindro, provavelmente, por exemplo, falhou um cilindro, falhou a ignição, ele vai ocorrer uma queda de temperatura. Por que ele baixa a temperatura? Porque admite mistura combustível, não ocorreu ignição, não gerou temperatura e não gerou para o escape. Consequentemente, ele vai gerar lá uma queda de temperatura. A variação súbita de temperatura, por exemplo, ele estava numa condição lá de 550 graus, daqui a pouco, por um motivo, ele deu uma variação, pode ser um cilindro que está tendo uma variação súbita e aquele cilindro está pobre. Pode acontecer, eu posso ter isso em todos os cilindros, por exemplo, uma queda de vazão de combustível no meu sistema, que está empobrecendo a mistura e está gerando um aumento de temperatura. Só que tomem cuidado, às vezes o efeito é o contrário, porque quando eu empobreço a mistura, a gente já viu que a velocidade do avanço da frente de chama é mais rápida. E é como se eu adiantasse o ponto, e quando eu adianto o ponto, eu coloco a mistura dentro eu coloco a temperatura, ela fica dentro do cilindro, não vai para fora. Então existem armadilhas também no sensor EGT, ok? Então é muito importante a gente entender, volto a lembrar, a cartilha que a gente fez, a apostila que a gente fez falando sobre esses sistemas aqui, é importante que vocês leiam e releiam para poder avaliar isso melhor, porque lá está muito bem explicado, inclusive com um exemplo prático sobre esse assunto no final do material, tá bom? E uma outra coisa muito importante é que o sistema de avaliação por temperatura de escape, ele é uma excelente ferramenta de diagnóstico. Por exemplo, eu perdi um cilindro, o carro falhou um cilindro porque derreteu. Eu não preciso nem tirar as velas de ignição. Se eu abrir o logger, na hora eu enxergo qual é o cilindro que despencou a temperatura. Então, para processo de avaliação rápido, o EGT individual por cilindro ele é uma ferramenta excelente. Mas o que a gente tem que entender é que não tem uma temperatura perfeita. Todo o processo anterior que a gente já falou, ele é necessário para que a gente consiga fazer a avaliação correta do nosso motor. É muito importante, tá, pessoal, que se entenda o conceito do que a gente falou. E volto a lembrar, existe um material que foi escrito pensando em vocês. Esse vídeo é só para alertar alguns pontos em especial, mas esse material que foi escrito, ele está muito bem elaborado para orientar vocês em todas as dúvidas e questionamentos. Não esquecendo que a gente tem aí um suporte técnico que pode ajudar vocês. Me coloco à disposição de vocês no telefone da Feltec, que é o 51 30 19 0500. Se não for uma semana de treinamento, eu estou à disposição para qualquer dúvida relacionada ao sistema de ignição. Por favor, me liguem se for necessário, tá ok? Caso a apostila ou o material fornecido, escrito e o vídeo não seja o suficiente, a gente está à disposição para todas as pessoas que têm alguma dúvida ainda sobre o sistema de ignição.